Bom, então semana passada eu falei um pouquinho para você sobre LEDs, tá? E a gente também, né, eu falei daí sobre as leis tanto de tensão quanto de corrente de Kirchhoff, né? Daí a gente resolveu alguns exercícios ali aplicando essas leis e eu trouxe então os circuitos com LED para a gente resolver aplicando essas leis. Bom, a gente viu, né, que o funcionamento do LED é similar de um diodo, porém ele emite luz quando polarizado diretamente, né? Aí expliquei para vocês como a gente identifica, né, qual é o ânodo e o cátodo de um LED, ou seja, qual é o lado positivo e negativo dele, porque o LED não é que nem o diodo que tem aquele risquinho, né? Então a gente tem que ver aqui, por exemplo, esse tipo de LED a gente pode ver o ladozinho que é reto, né? E se ele não tivesse sido cortado ainda, o terminal maior, no caso, é o ânodo, tá? Que é o positivo. Porém, se a gente já tiver cortado aqui os terminais, né, a gente não tem como saber, então a gente tem que olhar ali tanto pelo lado que é reto, quanto também internamente, né? O lado maior aqui, esse losango aqui, né, que a gente pode ver, seria então o negativo, o cátodo. Aí a gente viu, né, o modo mais comum, então, que eu falei para vocês que o LED a gente tem que cuidar a corrente que vai passar por ele, né? Que dependendo do valor de corrente ele pode queimar. E o modo mais simples, né, da gente acionar um LED e controlar essa corrente é colocar um diodo em série. Então, através do valor dessa resistência aqui, a gente consegue fazer o controle da corrente que vai passar pelo LED. Daqui é só como encontrar, né, o valor dessa resistência. No caso, a gente faz a tensão aplicada à resistência, a gente vai aplicar a lei de Ohm nela. Então, né, como aqui, né, a tensão na resistência é a tensão da fonte menos a tensão do LED dividida pela corrente que vai passar no LED, que a corrente nesse circuito é a mesma, né, porque esse circuito está todo em série. Aí aqui eu tinha feito um exemplo, então, com a fonte sendo de 10 volts e o LED de 2,5 volts, né? Então a gente tinha que encontrar qual é o valor da resistência para uma corrente de 15 miliamperes. Como a gente sabe a tensão na fonte e a tensão no LED, é só diminuir uma da outra, então 10 menos 2,5, a gente vai ter a tensão no resistor. Dividimos pelo valor da corrente e a gente encontra a resistência, né? Foi isso que eu fiz aqui. E aí, eu fiz esses dois exercícios com você semana passada, que era para a gente revisar já o tópico lá de fonte de alimentação, né? Então, aqui a gente tinha um circuito de fonte de alimentação, tá? Então, aqui, né, temos a fonte, o transformador para rebaixar a tensão. Depois a ponte retificadora, então, né, para a gente ter uma tensão contínua aqui, né? O semiciclo negativo, então, aqui da fonte vai virar positivo depois de passar pela ponte retificadora de diodos. Aí um capacitor para filtrar, então o nosso valor de tensão não vai mais chegar a zero, né? E depois, então, um diodo Zener para deixar a tensão estável, né? Constante num valor só, que no caso aqui vai ser de 12 volts. E daí aqui, além da carga que a gente está alimentando, a gente tem, né, um LED aqui em série com uma resistência para quê? Por exemplo, para indicar que essa fonte de alimentação está funcionando, tá? Então, se a gente está acionando a carga aqui, o LED vai acender também. Aí esse exercício aqui a gente tinha que saber só qual era a corrente que está passando no LED, tá? E daí a gente resolveu ele, então. Como a gente sabe, né, que todo esse circuito aqui está em paralelo, né, tanto o diodo Zener quanto a resistência com o LED e essa resistência de carga, né, a gente viu que a tensão aqui é 12 volts, assim como a tensão... Deixa eu pegar um marcador. Então a gente viu que a tensão aqui é 12 volts, assim como a tensão aqui, assim como a tensão aqui, né, porque tudo isso está em paralelo. E daí, como a gente sabe a tensão aplicada na resistência e no LED, e a gente conhece a tensão do LED, que é de 2 volts, né? A gente conseguiu encontrar qual a tensão na resistência. Aí, como a gente sabe o valor da resistência, né? A gente aplicou a lei de Ohm ali e encontrou qual é a corrente que vai estar passando por aqui, né? Qual é a corrente no LED. Então, na verdade, aqui a gente nem precisaria, né, utilizar nada da fonte de alimentação em si, né? A gente só precisaria analisar essa partezinha aqui do circuito. E depois, mostrei esse exercício aqui para vocês, né? Que aqui, então, eu estava dizendo que esse LED aqui, ó, ele não estava acendendo, tá? E daí a gente analisou, né, várias afirmativas aqui para saber, né, se o LED não acendia por causa delas ou não. Por exemplo, aqui o capacitor de filtro está desconectado. Então, se a gente não tivesse esse capacitor de filtro aqui, se o LED ia acender ou não, tá? E daí aqui a gente entrou mais um pouco no tópico de fontes de alimentação, né? Porque daí, sim, nesse exercício aqui, a gente tinha que saber como o circuito funcionava, né? Qual que cada componente aqui fazia, né? Qual era a função dele para a gente saber se isso ia afetar aqui o funcionamento do LED ou não, tá? Daí a gente ficou aqui analisando esse circuito, então, para saber o que ia acontecer se a gente, por exemplo, tirasse o capacitor, tirasse o resistor da carga, não conectasse o Zener, né? Para ver tudo o que ia acontecer, né? Dependendo do que a gente fizesse no circuito. E daí a gente viu, né, que
aqui a letra D e a E que estavam corretas, né? Esse LED ele só não ia acender se a gente tirasse o resistor R1 daqui, ou seja, não conectasse, né? Não tivesse esse fiozinho aqui. Ou se a gente fizesse um curto aqui na carga, né? Porque se a gente fizesse um curto aqui, a tensão aqui ia ser zero, né? A tensão aqui ia ser 0 volts, porque a gente tinha um curto, só um fio. Como isso está em paralelo, né? A tensão aqui em cima do LED de resistência também seria 0 volts, e aí não teria corrente passando aqui, tá? Então, isso foi o que a gente viu semana passada, tá? E hoje, então, eu trouxe mais alguns exercícios pra gente, tá? Que eu já tinha mandado para vocês semana passada, então, né, se vocês já quisessem ter feito eles, vocês poderiam, tá? Bom, aqui, os dois primeiros são os que a gente já fez, tá? Que são esses que eu revisei agora. Então, eu vou começar aqui do 3, tá? Aí, olha só. O que está pedindo nesse exercício? Então, para o circuito abaixo, defina qual o valor da resistência. Então, ó, vejam que a gente tem uma fonte de tensão, uma resistência e um LED. Defina qual o valor da resistência para acionar um LED de 2 volts de 20 miliamperes, tá? Como vocês acham, então, que a gente conseguiria definir aqui, ó, qual é o valor dessa resistência? O que será que a gente teria que fazer nesse circuito para descobrir o valor dessa resistência? Se não quiserem ligar o microfone, podem escrever no chat, tá? Mas eu quero que vocês me ajudem a resolver aqui. E aí? Alguém tem alguma ideia? Como a gente faz para resolver, para encontrar o valor da resistência nesse circuito? Não tô conseguindo, acho que tem algum. E agora? Assim. Não, acho que começa primeiro ali pela lei de Kirchhoff, como a senhora ensinou ali, né? Isso aí. Então a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões aqui, tá? Podemos ver que esse nosso circuito está todo em série. Deixa eu pegar, se eu posso escrever a tinta aqui. Vou pegar uma caneta, deixa eu ver se existe essa ferramenta. Formas. Onde eu escrevo no. Deixa eu ver. Tá, eu não sei se eu consigo escrever direto aqui, eu acho que sim. Deixa eu abrir o PDF, que eu não lembro agora exatamente onde eu vou para escrever aqui direto. Deixa eu ver se é aqui. Tá, peraí que eu vou abrir o PDF desse nosso exercício, que daí eu consigo riscar direto nele. Aqui. Tá, então vamos lá, vamos analisar esse circuito aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, então, minha caneta. Deixa eu ver se eu não. Tá. Eu vou mexer aqui e lá. Que aqui é melhor de eu escrever na tela, mas lá eu consigo digitar, que também é melhor. Eu achei que eu não estou encontrando a ferramenta, mas eu sei que dá para digitar lá também. Tá. Vamos ver então. Eu acho que eu também não consigo riscar aqui. Não, tá. Só deixa eu achar a ferramenta aqui. Eu sei que existe. Para eu conseguir riscar aqui no Word. Se alguém souber, pode me falar, que eu não lembro onde eu acho. Aqui eu posso colocar uma assinatura. Tá. Deixa eu ir pegando aqui, fazendo assim mesmo. Bom, a gente tem aqui a tensão na fonte, né?
Então, aqui eu vou colocar o mais... Aqui já tem o mais e o menos, né? Nessa fonte aqui, tá? Então, deixa eu escrever se tá pegando. Eu vou colocar um mais V fonte, VF, e um menos. Tá? Então, aqui a gente tem... Deixa eu tirar o contorno e deixar isso aqui transparente para vocês enxergarem. Contorno, sem contorno, preenchimento, sem preenchimento. Tá, beleza. Então, aqui a gente tem a tensão. Deixa eu só colocar uma corzinha aqui na letra para ficar melhor para vocês enxergarem. Então, aqui a gente tem a tensão na fonte, tá? Menos e mais, conforme a polaridade aqui. Aí agora eu tenho que colocar aqui também a polaridade na tensão na resistência e da tensão do LED, tá? Então, eu vou ir copiando e colando aqui. Aí, olha só. Aqui eu vou chamar de VR, tá? Que seria a minha tensão em cima da resistência, então, tá? E aqui eu vou chamar de VLED, tá? Então, a gente vai ter o positivo aqui, né, no ânodo, tá? Então, ó, o positivo aqui no ânodo e o negativo no cátodo, tá? Então, beleza, eu já coloquei as tensões, eu sei quais as tensões que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma queda de tensão na fonte, uma queda de tensão no resistor e uma queda de tensão no LED, tá? Aí, né, eu sei pela lei de Kirchhoff que o somatório das tensões, então, numa malha fechada é zero, tá? E aí, tanto faz, tá, pessoal? Vocês podem, por exemplo, começar daqui e ir no sentido horário, quanto ir no sentido anti-horário, tá? Isso depende do gosto de cada um, de como cada um acha melhor. Eu vou fazer nos dois sentidos para vocês verem que vai dar a mesma coisa, tá? Então, se eu começar desse ponto, ó, e vou indo aqui no sentido horário, ó. Então, vai ser menos VF, então, ó, menos VF, daí para cá, mais VR, tá? E aqui, ó, mais VLED, tá? Como eu disse, o somatório das tensões numa malha fechada é zero. Então, tudo isso é igual a zero, tá? Eu poderia também fazer, ó, no sentido anti-horário. E eu também posso começar no ponto que eu quiser, tá? Eu só tenho que fazer, então, toda a malha. Por exemplo, se eu começasse daqui, ó, tá? Então, vindo para cá, né? Para sentido anti-horário. Então, ó, desse ponto para cá, ia ser menos VR, tá? Então, aí aqui, ó, menos VR vindo para cá, então. Mais VF, tá? E vindo para cá, menos VLED, tá? Ok. Eu quero saber qual é o valor da resistência, né? Então, por exemplo, se eu isolasse o VR aqui, né? Então, eu vou deixar VR vai ser igual ao quê? Eu vou passar para o outro lado, ó, do lado do zero, o VF e o VLED. Se eu passar isso para o outro lado, eles vão trocar o sinal, né? Então, aqui o VF está negativo, ele vai ficar positivo, e o VLED está positivo, ele vai ficar negativo, tá? Então, eu sei que, ó, a tensão na minha resistência vai ser o quê? A tensão da fonte, a tensão aqui, ó, menos a tensão do LED. Bom, vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Aqui o VR está negativo, então eu vou passar só o VR para o outro lado, tá? Então eu vou ter, ó, VF menos VLED, só copiei o que está aqui, né? Igual, aí eu vou passar o VR aqui que está negativo para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então vocês viram que a gente encontrou a mesma equação, né? Ó, que a tensão na resistência vai ser igual a tensão da fonte menos a tensão do LED. Tá? Então vejam que tanto faz como vocês analisarem a malha, que o sentido, por onde vocês começarem, a resposta vai ter que ser a mesma, tá? Porque o somatório das tensões de uma malha fechada é zero, tá? Então, beleza, tanto faz que vocês vão seguir usando aqui. Ok, eu sei que então a tensão no meu resistor vai ser igual a tensão da fonte menos a tensão do LED. Por quê? Porque eu quero encontrar qual é o valor da resistência, então, aqui, tá? Bom, a tensão da fonte eu conheço, tá? Que é aqui, ó, 5 volts. Então, eu vou escrever aqui, ó. VR vai ser igual a 5 volts, menos a tensão do LED. A tensão do LED eu também conheço, porque o meu exercício me deu. Vejam, aqui está escrito, ó, 2 volts, tá? Então, vai ser 5 volts menos 2 volts, tá? Então, logo, a minha tensão no resistor, 5 menos 2 vai dar 3, vai ser de 3 volts. Então, beleza, encontrei qual é esse valor aqui, né? Qual é a tensão aplicada a esse meu resistor. Ok, porém, agora, eu preciso saber a resistência, né? Bom, se eu tenho um resistor, eu posso aplicar a lei de Ohm, né? O que a lei de Ohm diz? Que a tensão em cima de uma resistência... Então,
que a lei de Ohm me diz? Que a tensão na resistência é igual ao valor do resistor multiplicado pela corrente no resistor. Tá? Então, se eu souber o valor da resistência e o valor da corrente, eu encontro a tensão, tá? Nesse caso aqui, ó, eu conheço qual é o valor da tensão. E eu também conheço qual é o valor da corrente. Por quê? Tá? Porque, ó, a gente pode até aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aqui, tá? Que as correntes que entram no nó, o somatório das correntes que entram no nó e que saem é zero, né? Então, por exemplo, aqui, ó, todo esse circuito está em série, né? Então, que nem a corrente está passando aqui, a mesma está passando aqui, que a mesma está passando aqui, né? A corrente é a mesma em todo esse circuito, porque esses elementos estão todos ligados em série, tá? Se está dizendo que, então, a corrente aqui no LED é 20 mili, quer dizer que essa é a mesma corrente no resistor, que é a mesma corrente aqui na fonte, tá? Então, eu também, ó, eu conheço a corrente na resistência. Por quê? Porque a minha corrente na resistência é igual à minha corrente do LED, que é igual à minha corrente da fonte, que é de 20 miliamperes. Ou se eu quiser, né, escrever 0,02 amperes, tá? Então, agora falta só, o que eu não sei aqui, né, é a resistência, né? Então, eu sei que a resistência vai ser igual à minha tensão, ó, e eu vou passar esse IR aqui, ó, que tá multiplicando, para o outro lado dividindo. Então, vai ser VR dividido por IR, tá? Eu vou dividir a minha tensão pelo valor decorrente, e daí assim eu vou encontrar qual é o valor da minha resistência, tá? Então, o meu R vai ser VR, que eu sei que é 3, dividido por 0,02. E eu só ao fazer esse cálculo que eu vou encontrar o valor da minha resistência. Alguém já fez e sabe quanto vai dar? 150? Então, aqui, ó, 150 ohms. Tá? Então, ó, o símbolo, né, da unidade de ohms é o ômega, tá? Então, aqui, né, minha resistência vai dar 150 ohms. Então, vejam, se eu pegar e colocar um resistor aqui de 150 volts nesse circuito, eu vou garantir que vai estar passando uma corrente de 20 miliamperes aqui no meu LED. Tá? Alguém não entendeu, eu vou simular circuito, tá? Mas alguém não entendeu aqui como resolver, como a gente encontrou esses valores, como o circuito funciona? Alguém ficou alguma dúvida aqui? Qualquer coisa vocês vão falando, tá, pessoal? Eu vou abrir agora o Tinkercad, tá? Que a gente já utilizou ele lá numa das primeiras aulas, lá no início a gente utilizou, tá? Que ele é um simulador, tá? E ele é um simulador, digamos, mais parecido com a prática, porque aqui eu consigo pegar uma protoboard, eu consigo pegar os componentes, tá? Então, eu vou utilizar ele aqui. Então, ó, vou pegar primeiro uma protoboard, tá? A nossa placa de testes, então, aqui é que eu vou montar o circuito, tá? Então, eu vou girar ela aqui. Ok. Bom, o meu circuito é uma fonte em série com uma resistência em série com um LED. Então, vamos lá. Eu vou pegar um resistor aqui. Vou ligar o resistor aqui. Ah, tá. Ó. Então, aqui, ó, eu consigo mudar, né, o valor da resistência. Eu vou colocar 150 ohms. Vamos ver, né, se a gente vai, se deu certo, né, o nosso cálculo lá, se tá tudo ok. Se vocês viram que no momento que eu troquei o valor aqui, ele trocou as cores, ó. Lembram que a gente viu, né, como funcionam as cores dos resistores? Então aqui, ó, conforme tu vai mudando o valor, que nem se eu colocasse 15, ó, ele vai trocando as corzinhas aqui para ele equivaler, então, as cores de um resistor que a gente utilizaria, tá? Ó, aqui eu vou pegar o LED, tá? E não sei se vocês perceberam, ó, mas aqui no LED, né, tá vendo que esse ladozinho aqui ele é retinho? Então esse aqui é o cátodo, tá? O lado negativo, certo? Então o que eu tenho que ligar em série com o resistor, esse aqui é o ânodo, tá? E o cátodo eu vou ligar lá no negativo da fonte. Então eu vou só rotacionar aqui meu LED, ó, para ele ficar com o lado positivo aqui, ó. Deixa eu trocar a ordem aqui para ficar melhor de vocês enxergarem. Até vou ligar, bom, vou ligar aqui. Tá, então vejam, a gente tem aqui, ó, o resistor, que aqui eu tenho que ligar o positivo da fonte, tá? Aí, ó, passa pelo LED, tá? E aqui no LED a gente vai ligar no negativo da fonte. Então, falta, né? Essa parte do meu circuito tá ok. Falta só, então, eu ligar aqui a minha fonte. Eu vou pegar uma fonte de tensão que aqui tem, tá? Deixa eu botar todos aqui.
Tem pilhas aqui também, ó, tem essas baterias de 9 volts, tem essa bateria de 3 volts, tá? Tem até uma bateria de batata ali. Então, depende do que vocês querem ligar. Ó, eu vou pegar aqui uma fonte de energia, tá? E eu vou ligar, então, ó, o positivo aqui no terminal do positivo. Só vou deixar retinho aqui as linhas. E a gente pode ir trocando as cores, tá, pessoal? Eu gosto de sempre deixar, então, o positivo em vermelho e o negativo em preto. Só para a gente se identificar melhor aqui no... Então, ó, não sei se vocês lembram como a protoboard funciona, né? Mas, né, ó, até se você colocar o mouse aqui, vocês veem que, ó, toda essa linha fica em verde, né? Então, como eu liguei aqui o fase, né, o positivo, toda essa linha aqui vai ter o positivo. Então, por exemplo, se eu quero ligar o positivo aqui no resistor, eu posso puxar daqui ou para cá, tá? Que vai ter contato. Tá, e já aqui dentro, então, né, daí é na horizontal, aqui na vertical dos ladinhos, ó, e aqui é na horizontal, então cada linha. E lembrando que tem, como tem essa divisão no meio, né, essa linha não tem contato com essa, tá? Mas então, beleza, ó, liguei o positivo aqui no meu resistor. Faltou ligar o negativo, tá? O que eu posso fazer primeiro é configurar a minha fonte, né? Então a gente sempre vai configurar a fonte, vai garantir que esteja tudo funcionando, antes da gente ligar o circuito, tá? Então, ó, a tensão na minha fonte está configurada para 5 volts e a corrente está configurada para 5 amperes, que esse seria o valor máximo, tá? Eu não sei se vocês se lembram, lá nas primeiras aulas eu falei que a gente sempre, né, dá um curto na fonte e ajeita essa corrente aqui, para caso a gente ligue alguma coisa errada, né, a fonte mesmo já limitar esse valor. Então, por exemplo, posso colocar aqui, por exemplo, 30, eu não sei se é vírgula ou ponto agora. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 30 miliamperes, porque o meu circuito vai drenar 20 miliamperes, tá? Caso aconteça algum problema, sei lá, se eu li alguma coisa errada, se eu fiz um curto-circuito, a máxima corrente que vai passar por aqui vai ser de 30 mili, porque eu limitei isso aqui na minha fonte. Deixa eu ver se... tem que ser ponto, 0,03. Então, agora sim, né, eu vou pegar, ó, e vou ligar meu negativo aqui nessa linha, ó, que ele vai estar junto lá com o negativo da fonte. Aí, beleza, eu liguei meu circuito. Agora eu quero fazer as medidas, né? Então, por exemplo, eu sei que a tensão na fonte é 5 volts, e essa eu consigo ver porque vai estar escrito aqui no visor da fonte, tá? Mas eu quero saber, então, qual vai ter a tensão em cima do meu resistor, porque a gente calculou isso, né? A gente calculou que a tensão aqui é 3 volts. Então, eu vou pegar um multímetro, tá? Para ver se a tensão em cima do meu resistor vai ser mesmo 3 volts, tá? Então, eu vou pegar esse multímetro aqui, ó, e eu vou colocar ele em paralelo com o meu resistor, tá? Então, eu posso colocar o nome desse multímetro aqui, por exemplo, VR, tá? Para eu saber, então, eu quero medir a tensão em cima do resistor. Então, ó, eu vou ligar o negativo. Tanto faz, tá, pessoal? Se vocês ligarem ao contrário, por exemplo, o negativo no positivo, só vai mudar aqui, o valor vai ser negativo, tá? Por exemplo, vai aparecer menos 3 volts. Bom, eu vou ligar aqui, ó, no mesmo terminal do resistor. Eu vou botar mais pro ladinho aqui. Tá? Eu vou colocar esse fio aqui. E aqui eu vou ligar no positivo. Então, eu vou ligar aqui junto com o resistor também. Então, beleza, ó. Eu liguei, então, o multímetro aqui, ó, em paralelo com o meu resistor, tá? Então, aqui eu vou medir a tensão no resistor. Eu vou colocar outro multímetro para a gente medir a tensão em cima do LED também. Então, este multímetro aqui, eu vou utilizar, né, para medir a tensão do LED. Beleza, também vou ligar o negativo daí aqui, no cátodo do nosso LED. Opa. E o positivo aqui junto com o ano do LED, que também é onde eu estou ligando ali, né, o negativo do resistor. Lembrando que não tem problema se vocês trocarem aqui, talvez só apareça um valor negativo, então, no medidor, tá, pessoal? Beleza. Estou medindo, então, ó, tenho a fonte de tensão, que ela tá ligada em série com o resistor e com o LED, tá? E o que eu estou medindo aqui? Então, estou medindo a tensão no resistor com esse multímetro aqui e estou medindo a tensão no LED com esse aqui. Eu sei que aqui tem que dar 3 volts e aqui tem que dar 2. Aí eu vou dar um play aqui, eu vou começar a simulação.
Ó, eu liguei alguma coisa errada, provavelmente. Porque tá vendo que aqui, ó, tá em curto a nossa fonte, ó, ela tá tentando limitar. Ah, é que eu acho. Pera. Ué, deixa eu botar um aqui. Não sei se é por isso, ela tava limitando em 0 volts. Ah, tá. Ah, eu acho que eu talvez escrevi 3.000 ali. Eu tinha escrito, acho que o valor da limitação decorrente errada. Mas aqui é 30.000, por que ele não aceita? Não sei por quê. Agora deu. Mas não consome mais. Se vocês virem, né, o valor que está consumindo aqui, está consumindo 19,5 miliamperes. Então, não sei por que ele não deixou eu limitar em 30.000, tá? Mas vamos lá, então. Ó, vamos ver o que está sendo medido. Ó. A tensão em cima do resistor está de 2,93 volts. E a tensão no LED está de 2,07. Por quê? Porque assim, ó, o LED não tem como eu escolher aqui no programa qual vai ser a tensão em cima dele, tá? Esse valor já vem com ele aqui. Então a tensão em cima desse LED é um pouquinho maior do que a que eu fiz no programa, tá? É um pouquinho maior do que 2 volts. Então por isso que tá medindo 2,07 volts e aqui tá medindo 2,93 ao invés de 3 volts, tá? Mas é bem próximo, né, aos valores que a gente calculou lá, tá? É só que esse LED aqui não é de 2 volts. Se eu tivesse feito o exercício lá com 2,07 volts, aí a gente ia encontrar exatamente esses valores, tá? Vocês podem ver que a tensão aqui, ó, em cima do resistor, ó, vai ser a tensão da fonte, que é 5, menos a tensão do LED, que é 2,07, tá? Viu? 2,93, tá? Para eu saber a corrente que passa por esse circuito, então, eu poderia me basear por esse valor dado aqui pela fonte, por quê? Porque está tudo em série, né? Então, o valor da corrente da fonte é igual ao valor da corrente que passa pelo resistor, que é igual ao que passa pelo LED, tá? Porém, eu posso também colocar um medidor de corrente aqui, tá? Que eu também posso usar o multímetro, só configurar ele aqui para medir corrente, tá? Então, ó, eu vou parar minha simulação e vou pegar outro multímetro, tá? Só que lembrem, a gente mede tensão em paralelo, porém a corrente tem que ser em série, tá? Então, eu vou botar aqui o modo de amperagem, tá? Que amperagem é feio, vamos falar corrente, vou colocar aqui e LED, tá? Então eu tenho que colocar em série. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse circuitinho preto aqui, ó, essa conexão, né, do LED até o negativo da fonte. Eu vou ligar do LED até o meu medidor de corrente, tá? E daí do medidor de corrente eu vou ligar aqui no negativo da fonte, ó. E daí agora sim, né, eu tô inserindo então o meu medidor aqui, esse meu multímetro, em série com o circuito, tá? Então vejam agora, ó, a corrente ela vai vir aqui do positivo da fonte, vai vir para o resistor, vai vir para o LED, vai passar pelo medidor e aí que vai voltar para a fonte, tá? Porque para medir corrente a gente tem que medir em série, para medir tensão aí sim é em paralelo. Por isso que os multímetros aqui estão em paralelo, que a gente está medindo tensão. Então vejam, tá? Que a gente, ó, tá medindo 19,5 miliamperes, né? Que nem o que tá aqui na fonte, né? Que a gente calculou lá 20.000 e tá dando a corrente um pouquinho menor. Certo? Então, esse seria aquele circuitinho que a gente montou lá, tá? Uma pergunta. Se eu aumentar o valor desse resistor aqui, o que será que vai acontecer com a corrente do circuito? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Se eu aumentar o valor dessa resistência. O que vocês acham? Se eu aumentar o valor da resistência, né? A corrente aqui do meu circuito vai aumentar ou vai diminuir? Isso, vai diminuir, né? Por quê? Porque pela lei de Ohm, né? Aumentando a resistência, né? A corrente vai diminuir, tá? Então, que nem aqui, ó. O meu resistor, espera que não tá abrindo aqui para eu alterar. O meu resistor, ele é de 150 ohms, tá? Eu vou colocar, por exemplo, aqui 300, vou colocar o dobro de resistência nele, né? Dupliquei o valor da resistência. Então, vejam, a corrente caiu pela metade, né? Que faz sentido. Então, ó, se eu dupliquei aqui o valor do meu resistor, tá? Minha corrente diminuiu, ó. Agora ficou em 10 miliamperes, tá? E se eu
diminuir o valor dessa resistência, tá? Consequentemente, minha corrente também vai aumentar. Então, por exemplo, se eu colocasse 100 ohms aqui, a corrente do meu circuito vai aumentar. Então, vejam, agora está em 28, né? Porque eu coloquei um resistor aqui de 100 ohms. Não sei se vocês viram que tá vendo que tem um sinalzinho de atenção aqui em cima do LED. Por quê? Ó, o que está dizendo aqui? Eu acho que vocês não vão conseguir ler. Deixa eu tentar, não vai aparecer maior. Mas o que está dizendo? Ó, a corrente no LED atual é de 28,6 mA, enquanto que o máximo recomendado é de 20 mA. A vida útil do LED pode ser reduzida. Então, o que está falando? Né? O meu circuito está me avisando que eu estou colocando, né? Eu estou aplicando no LED uma corrente maior que ele suporta. Então, ele pode queimar. Tá? Então, né, eu devo tomar cuidado, eu tenho que sempre saber qual é a corrente máxima que o meu LED suporta e tentar não trabalhar com valores acima dela. Se eu pegar aqui o meu resistor e diminuir de novo, por exemplo, colocar 50 aqui, ó, vejam, a corrente aumentou ainda mais, né? E eu acho que se a gente aumentar bem mais aqui, sei lá, vou botar 10 ohms. Ah, ele... Eu achei que aparecia tipo um xizinho ali em cima do LED, mas não tá aparecendo. Deixa eu botar um ohm só. É, eu acho que eles atualizaram o programa, antes aparecia um xizinho ali indicando que o LED queimou. Tá? Acho que não, acho que só aparece essa tensão aqui, né, dizendo que a gente está aplicando, então, uma corrente muito maior que o LED suporta, tá? Então, tomem cuidado, tá? Provavelmente aqui, se fosse um LED real, eu já teria queimado o meu LED, então. Tá certo? Bom, esse foi o circuito do primeiro exercício, né? Então, a gente calculou, achou o valor do resistor e veio aqui e conferiu, né? Tá tudo ok. Agora, vamos voltar nos exercícios. Ó. Vejam o que tá dizendo aqui. Ó, aqui a gente tem um circuito um pouquinho diferente, ó. Vocês estão vendo, ó, a gente tem uma fonte de tensão, um resistor, aí aqui tem dois LEDs e aqui também tem dois LEDs, tá? Aí tá dizendo o quê? Para os circuitos a seguir com LEDs de 1,9 volts, tá? Então, aquela extensão em cada LED é de 1,9 volts. E eu quero que tenha uma corrente de 3 miliamperes em cada LED, tá? A gente tem que calcular o valor da resistência a ser usada para limitar a corrente do circuito. Tá, então vejam, eu sei qual é a tensão no LED e qual é a corrente que eu quero que passe por ele. E eu preciso projetar qual é o valor dessa resistência aqui. Tá? Como vocês acham que a gente pode resolver esse circuito aqui? Ele é um pouquinho diferente do anterior, né? Ó, pelas tensões, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez antes, tá? A lei de Kirchhoff, tá? Aí, olha só, vocês lembram que eu falei que a lei de Kirchhoff é que a soma das tensões, né, em uma malha fechada é zero, tá? Então, aqui eu tenho duas opções para fazer uma malha, tá? Ó, eu posso fazer essa malha aqui, ó, que é composto pela fonte, pela resistência e por esses dois LEDs, tá? Então, isso aqui vai ser uma malha fechada. Ou eu posso fazer essa malha aqui, ó, a fonte, o resistor e esses dois LEDs aqui, tá? Também vai ser uma malha fechada. Então, a gente tem duas opções aqui, tá? A gente pode utilizar tanto esses LEDs aqui quanto esses aqui. E por que será que a gente pode utilizar tanto esses quanto esses, né? Eu posso fazer a malha tanto por aqui quanto por aqui. Porque o circuito ali dos LEDs estão em paralelo, né? Isso aí, né? Esse circuito aqui, ó, ele tá em paralelo com esse. Então, a tensão nesse braço aqui com esses dois LEDs vai ser a mesma tensão nesse braço aqui. Tá? Então, por isso que a gente pode escolher, né? Se quer analisar por aqui ou por lá. Deixa eu copiar o meu aqui. Eu só levo aqui para baixo. Então, vejam. Ó, aqui a gente tem, então, ó, a tensão na fonte, tá? Aí aqui a gente vai ter... Deixa eu aumentar para cá. A tensão em cima da resistência, então. Tá? E aqui, então, eu vou ter a tensão no LED, né? Eu vou chamar de LED 1 e LED 2, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui, ó,
VLED 1. Eu vou colocar nos de fora, que vai ficar mais fácil, porque daí eu vou conseguir aqui. Então, ó, eu vou fazer essa malha por fora aqui, tá? Eu vou chamar esse aqui de VLED 1. E esse aqui de baixo eu vou chamar de LED 2, tá? Então, vejam, ó, a gente tem a fonte de tensão, a gente tem uma resistência, já colocamos a tensão aqui, daí a gente tem um LED e outro LED, tá? Vamos fazer agora a malha, né? Fazer a soma das tensões, então. Eu vou começar por aqui, tá, pessoal? Por esse ponto aqui de baixo, tá? E vou indo no sentido anti-horário, só para vocês verem que tanto faz o sentido que a gente for usar, tá? Vocês podem escolher. Então, começando daqui, ó, eu tenho primeiro, então, ó, menos VLED 2, tá? Vamos lá, seguindo, então, ó. Menos VLED 1. Aí, ó, se eu viro para cá, então, sentido anti-horário, ó, vou ter menos VR. E aqui eu vou ter, ó, mais V fonte, tá? E, ó, voltamos para cá. Então, tudo isso é igual a zero, tá? Então, a gente já fez o somatório das tensões nessa malha, ok? Eu quero encontrar qual é a tensão em cima do resistor. Então, eu vou passar o resistor aqui para o outro lado, tá? Então, ó, vai ficar menos VLED 2, menos VLED 1. Só estou copiando tudo menos... Opa, ó, mais V fonte. E o valor, então, da tensão no resistor eu passei para o outro lado, né? Como aqui está negativo, ele passou para o outro lado negativo, positivo. Eu posso só reescrever isso, né? Dizendo que, então, VR vai ser a tensão da fonte, ó, menos a tensão no LED 1, menos a tensão no LED 2, que aqui eu esqueci do LED 1 aqui. Tá? Então, vejam. A tensão aqui no meu resistor vai ser a tensão da fonte menos a tensão em cada um dos LEDs, tá? Que eu conheço, ó. Opa, deixa eu apagar isso aqui para dar espaço aqui. Então, ó, a tensão na fonte eu conheço, que é de 10 volts, e a tensão nos LEDs, ó, em cada LED é de 1,9 volts. Então, eu vou substituir esses valores aqui, ó. Então, ó, a minha tensão no resistor vai ser a tensão da fonte, que é 10, menos a tensão no LED 1, que é 1,9, e menos a tensão no outro LED, que também é 1,9, tá? Se eu fazer isso aqui, ó, 1,9 mais 1,9 vai me dar 3,8, tá? Então, aqui eu tenho 3,8 volts menos 10, tá? Isso vai me dar, então, 6,2 volts, tá? Por quê? Ó, porque a gente tem 10 menos 3,8, tá? 2 dá 4, isso, dá 6,2 volts. Então, a gente sabe que a tensão aqui no meu resistor é de 6,2 volts. Beleza, já encontrei a tensão no resistor. Porém, agora eu preciso saber qual é a corrente que passa por ele, né? Para eu encontrar, então, o valor da resistência, que é isso que eu preciso dimensionar aqui no meu circuito. Ó, o que a gente sabe pelo enunciado? Ó? Que a corrente em cada LED é de 3 miliamperes, tá? Beleza, mas quanto será que é a corrente que passa aqui por essa resistência? Como será que a gente descobre? É pela lei de Kirchhoff, aquela toda, a somatória de corrente que entra no nó é igual as que sai no nó, né? Isso, Aí isso. tem que somar duas. Isso aí. Então, agora a gente vai ter que utilizar a lei de Kirchhoff das correntes, né? E aqui tem uma flechinha, então vou utilizar as flechinhas aqui, ó. Se eu analisar esse nó aqui, tá, pessoal? Então, ó, o somatório das correntes que entram nesse nó tem que ser igual ao somatório das correntes que saem. A corrente que está entrando aqui seria essa, tá? Que é, então, como essa fonte e esse resistor estão em série, a corrente que passa pela fonte e pelo resistor é a mesma, tá? Essa corrente aqui, por exemplo, eu poderia chamar de IR, tá? Então, deixa eu copiar aqui. Vou apagar aqui. Eu vou chamar de IR e eu vou colocar ela aqui em azul, só para a gente ver que essas aqui são as nossas correntes, então, tá? Então, beleza, ó. Essa aqui é a corrente que está entrando. Eu só vou representar ela aqui em cima, porque depois eu vou ter que... Então, ó, beleza. Essa corrente aqui está entrando, né? Que é a corrente que passa pelo resistor, que é a mesma corrente que passa pela fonte. Aí, ó, desse nó, então, ó, tá vindo uma corrente aqui para baixo e outra para cá, tá? Então, vejam. Deixa eu pegar minha flechinha. Tá vindo uma corrente para cá, para esses LEDs, e outra aqui para baixo para esse outro braço de LEDs também. Tá? Tá meio torta a minha flecha aqui, mas eu não consegui deixar ela retinha, tá? Então vai ficar tortinha assim mesmo, tá? Então, ó, aqui a gente tem a corrente da resistência.
Aqui a gente tem a corrente dos LEDs. Porque, ó, vejam, eu vou chamar de ILEDs 1, tá? Porque, ó, porque esses dois LEDs aqui estão em série, tá? Então a corrente que vai passar por eles é a mesma. E esses LEDs de baixo aqui, ó, eles também estão em série, esses dois aqui. Então a corrente que vai passar por eles também é a mesma. Esses aqui de baixo eu vou chamar de LEDs 2, tá, pessoal? Aí, beleza. A gente agora tem que aplicar, então, a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó aqui, tá? Aí, vejam, o somatório das correntes que entram é igual ao somatório das correntes que saem. Tá? Então, o que eu vou falar? Eu vou escrever aqui em cima, só para ficar mais claro agora, ó. Então, ó, as correntes que estão entrando nesse nó é só o IR, tá? Então, ó, o IR vai ser igual ao quê? Ao somatório das correntes que saem. O que está saindo aqui? Está saindo ILEDs 1 mais ILEDs 2, tá? O que eu também posso fazer é que o somatório das correntes que entram e saindo não é igual a zero. Então, se eu quiser fazer de outra maneira, é só, por exemplo, assim, eu vou considerar as correntes que estão entrando positivas e as que estão saindo negativas. Tá? Eu vou igualar isso a zero. Então, vejam. Se eu considerar as correntes que entram positivas, eu vou ter só IR está entrando. E as que saem negativas. Então, ILEDs 1 e ILEDs 2 vai ser negativas. Então, vai ser IR menos ILEDs 1 e menos ILEDs 2. Tudo isso é igual a zero. E daí eu vou cair nessa mesma expressão aqui, né? Porque daí, ó, eu vou passar esse ILEDs 1 e esse ILEDs 2 para o outro lado. E eles vão ficar positivos, tá? Então, vai ser ILEDs 1 mais ILEDs 2, tá? Então, vejam que vocês podem fazer dessas duas maneiras, né? Ou considerar o somatório de correntes que entram igual ao somatório de correntes que saem, ou considerar que o somatório, né, das tensões que entram e saindo não é igual a zero, tá? Esses dois modos vocês podem resolver, vocês vão encontrar a mesma coisa. Mas beleza, então eu sei que a corrente no resistor é o somatório das correntes nos LEDs, tá? Desse braço e desse braço aqui. E o que eu sei? Que, ó, pelo enunciado, a corrente que vai passar nos LEDs é de 3 miliamperes, tá? Então eu conheço esse LEDs aqui, ó, é de 3 mili, tá? Por que 13 e não 6, ó? Porque esses dois aqui estão em série, tá? Então a corrente vai estar passando aqui a mesma, ó. Aqui vai ter 3 miliamperes e aqui vai ter 3 miliamperes também. Então, ó, se eu somar os 3 mili daqui com os 3 mili daqui, aqui no resistor eu vou ter 6 miliamperes, tá? Então, ó, a minha corrente no resistor vai ser 3 mili, que é igual a 0,003, mais 3 mili nos outros LEDs, tá? Ou seja, a minha corrente no resistor vai ser 0,006 amperes ou 6 miliamperes, tá? Então, é assim que eu descubro qual é o valor dessa corrente que passa aqui, tá? É o somatório dessas outras duas. E agora, finalmente, né, eu conheço, então, a tensão aplicada ao resistor, eu conheço também a corrente que vai passar por ele. Se eu tenho a tensão e a corrente, eu consigo encontrar o valor da resistência dele através da lei de Ohm. Tá? Então, ó, a gente sabe que a corrente é 6 miliamperes e a tensão é 6,2, tá? Então, ó, o meu valor de resistência vai ser a tensão no LED dividido pela corrente no LED. Tá, a tensão eu encontrei que é 6,2 e a corrente eu encontrei que é 6 miliamperes. Alguém sabe aqui quanto vai dar o valor da resistência? 6,2 dividido por 0,006? 1033. 1033 ohms. Tá, então deixa eu botar o símbolozinho. Ó, então o meu resistor, né, eu vou ter que colocar um resistor de 1033. Ah, é 1033 ou 1333? 1033. 1K033. Tá. Então ó, posso escrever assim ou 1,033, tá? Então, beleza, eu sei que esse é o valor da minha resistência que eu tenho que colocar aqui, né, para que eu tenha 3 miliamperes aqui nos meus LEDs, ok? E agora, então, a gente vai simular esse circuito, né, para ver se está correto, se os nossos cálculos estão corretos. Então, deixa eu abrir o simulador aqui. Tá, e vamos lá. Então, ó, eu vou deixar os medidores aqui, mas eu vou ir apagando algumas coisas. Opa, apaguei a protoboard, não precisava. Aqui, então, tá, eu vou apagar só as conexões dos multímetros, depois a gente vai utilizar eles, mas por enquanto. Vamos deixar esse LED aqui do ladinho. Então, ó,
Lembrem, eu tenho a fonte, agora eu tenho que configurar a fonte, então, né, para 10 volts. Opa, aqui é o nome da fonte. Então, a tensão na fonte 10 volts, tá? Aí, ó, a fonte já tá ligada com o resistor, que agora, então, eu tenho que trocar aqui a resistência para 1033. Aí, ó, aqui do resistor, então, eu vou ter que ligar os dois braços dos LEDs, tá? Então, eu vou ligar dois LEDs em série aqui. Vou só copiar e colar esse LED aqui. Tá, então, ó, esses dois LEDs... Deixa eu botar pra cá. Então, beleza. Deixa eu botar mais pra cá para vocês enxergarem as conexões. Ó, então, ó, vim aqui, né, da fonte, positivo da fonte, liguei no resistor, ó, daí do resistor veio para esse LED, desse LED veio para esse, e daí daqui, ó, eu vou pro negativo. Tá? Na verdade, daqui eu vou ir lá pro nosso medidor, eu vou utilizar isso aqui para medir a corrente no LED, tá? Então, daqui eu vou vir para cá. Vou colocar um vermelhinho aqui. Então, aqui eu vou medir a corrente, né, no primeiro braço ali dos LEDs, tá? Então, beleza, se eu tivesse só um braço dos LEDs, o meu circuito já estava feito, tá? Porém, eu tenho dois. Ok? Então, daqui, ó, eu preciso ligar para mais um braço de LEDs também, né? Que eles vão estar em paralelo, tá? Aí eu vou fazer aqui, eu vou trocar a cor dos meus LEDs, tá? Que aqui, então, eu vou colocar uns LEDs verdes. Então, vejam, ó. Eu vou puxar um fio daqui, ó, tá? Ó, do meu resistor para cá, tá? Para eu ligar nesses dois LEDs também em paralelo. E daqui eu vou botar outro multímetro aqui, tá? Para eu medir a corrente nesses meus dois LEDs aqui, tá? Então, ó, daqui eu vou ligar aqui, ó. Vou colocar um fiozinho vermelho aqui. E daqui, então, né, eu também tenho que ligar para o negativo, tá? Para eu ligar, então, os meus LEDs lá no negativo da fonte. Tá, então vamos analisar nosso circuito, ó. Temos aqui o positivo da fonte, ó, ele veio para o resistor. Aí do resistor, ó, veio tanto para esse LED aqui quanto esse para aqui de baixo, ó. Que daí a gente tem, ó, esse em série com esse LED, daí passa pelo medidor de corrente e volta. Opa, eu liguei tudo positivo aqui, tá errado, né? Tem que ser no negativo, senão ia dar um curto na fonte. E daí, ó, veio para cá também, ó. Então esse LED tá em série com esse, né? E vem aqui, ó, pro nosso medidor de corrente e volta aqui pro negativo, tá? Então eu tenho aquele circuito, né, que eu tinha desenhado, tá? Eu vou utilizar, então, vejam, seria legal a gente medir qual é a corrente que está passando aqui pelo resistor, tá? Como a corrente está passando pelo resistor é a mesma da fonte, a gente pode olhar aqui, ó, que vai estar escrito aqui na fonte. Ou o que eu poderia fazer? Esse fio aqui, ó, em vez de eu ligar ele primeiro no resistor, eu poderia ligar ele aqui na minha fonte, tá? Desculpa, no multímetro. E aqui no multímetro, eu vou colocar para medir corrente, tá? E aqui vai ser, então, a corrente no resistor, tá? E daí daqui, ó, eu trago o fio para o resistor, tá? Então, vejam, né, eu coloquei aqui esse meu multímetro em série com o circuito, tá? E eu vou utilizar ele para medir qual vai ser a corrente, então, que vai passar ali pela minha resistência, tá? Que tem que ser de 6 miliamperes. Vai ficar meio torto assim mesmo, tá, pessoal? E aí, se eu quiser, o que eu posso medir aqui? Eu posso medir, por exemplo, qual é a tensão no resistor, para ver se a gente calculou o valor certo. Então, com esse multímetro aqui, eu vou utilizar para medir qual é a tensão no meu resistor. Então, vejam, ó, vou ligar para cá. Vejam que, ó, como eu quero medir tensão com esse aqui, eu estou ligando ele em paralelo com o resistor, tá? O laco de cima eu quero medir corrente, ó, esse eu quero medir corrente, então eu liguei esse aqui em série. Como esse aqui é tensão, eu liguei em paralelo, tá? Bom, vamos botar simular e ver o que acontece. Vamos lá, então, ó. Os LEDzinhos aqui de baixo não ligaram? Ah, tá. Aqui, olha só. Esse multímetro aqui, eu não sei se deixa eu dar
Vocês estão vendo que ele tá para medir tensão, tá? Então por isso que tá dando um curto aqui, né? Na verdade, não tá passando, não tá dando um curto, mas não tá passando corrente aqui, tá? Porque esse multímetro, em vez de dele estar em paralelo, se eu quisesse medir tensão, ele tá em série. Então o que eu tenho que fazer é só clicar aqui nele e habilitar aqui para medir corrente. Vocês vão ver que agora vai dar certo. Então agora sim ligou os LEDzinhos aqui, né? Então vamos analisar. Ó, a fonte está em 10 volts e 6,03 mili, tá? Então tá bem próximo, né, do que a gente calculou, que era 6 miliamperes. Ó, a tensão em cima desse resistor aqui, ó, tá em 6,23, então tá um pouquinho menor. Quando a gente calculou mesmo, deixa eu voltar aqui, a gente calculou que a tensão era 6,2. Isso. Tá, então tá um pouquinho maior, na verdade. Provavelmente a queda de tensão aqui em cima de cada LED está um pouquinho menor. Mas vamos pegar um multímetro e ver, então, qual é a tensão em cima de um LED. Que a tensão em cima de um vai ser a tensão em cima de todos, tá? Pra gente ver, né, por que tá dando essa diferença ali no nosso resistor. Então, ó, vou medir aqui, ó, em paralelo, tá? Porque é tensão paralelo com o LED, vamos medir a tensão em cima dele. Tá, beleza. Então, ó, a tensão em cima de cada LED está de 1,89, tá? Não está em 1,9. Então, esse 0,01 volt aqui em cima de cada LED, né? Em cima de 2, no caso, está aqui na nossa resistência, tá? Por isso que o valor aqui da resistência está um pouquinho maior, e é por isso que a corrente aqui também está um pouquinho maior, né? Porque então essa resistência não tem 6,2, ela tem 6,23 volts. Bom, e daí, ó, a corrente aqui, ó, tá em menos 6,03, tá? Por que que é menos 6,03 aqui e não mais? É só porque eu conectei o multímetro, Tá né? invertido. Isso aí, muito bem, Valen. O positivo aqui do multímetro eu botei voltando pro resistor, né? Se eu só trocasse os terminais aqui, o positivo e o negativo, ele ia ficar positivo sim. Olha, vejam, a corrente, então, que está passando por esses dois LEDs é de 3,01 e a corrente nesses aqui também é de 3,01, tá? Então, o circuito está bem como a gente projetou, né? Está passando 3 miliamperes por cada braço de LEDs, né? Somando essas correntes, então, né? Temos a corrente do resistor, que é 6,03, e a tensão, né, aqui no resistor também está sendo de 6,2, como a gente calculou, porque a tensão em cima de cada LED aqui é de 1,9, tá? Então, os nossos cálculos lá, né, o nosso projeto de resistência está ok, né? Conseguimos o valor de corrente adequado aqui em cima dos LEDs. Alguém ficou com alguma dúvida aqui nesse circuito? Conseguiram entender os nossos cálculos, né, o que a gente fez, como projetar resistência, como montar aqui o circuito, né, como utilizar os medidores? Aí, de novo, né, se eu aumentasse aqui a resistência, pode falar, Luana. Entendi. Não, a dúvida é só assim, se queimasse um LED, qual seria a reação do circuito? Tá. Aí, assim, ó, tu tem duas possibilidades e não tem como saber o que vai acontecer. Ou ele pode virar um circuito aberto, tá? Ou seja, se ele virar um circuito aberto, seria como se eu tirasse o LED daqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar sem... Por exemplo, ó, se ele virar um circuito aberto, eu vou tirar ele daqui, tá? Então, o que vai acontecer? Como eu tenho aqui dois braços em paralelo, esse braço aqui ele vai parar de funcionar, né? Porque a gente não vai ter conexão aqui com esse LED lá com o resto do circuito. Então, aqui, veja, toda a corrente do circuito agora vai passar por esse braço aqui, né? Porque a gente não tem mais esse. Agora a gente teria só um circuito em série, né? Num resistor em série com esses dois LEDs. Porém, ele também pode virar um curto-circuito. Se ele virar um curto-circuito, então eu vou colocar um fiozinho. Não sei se vai enxergar. Deixa eu botar por aqui, ó. Vou botar um fiozinho daqui para cá, tá? Então eu tô dando um curto ali no meu LED. O que vai acontecer? O que acontece? Ah, tá. O que aconteceu aqui, ó? Eu dei um curto aqui, tá? Então quer dizer o quê? Que vai passar uma corrente maior por esse LED aqui, tá? Por quê? Porque toda aquela tensão que era dividida entre esses dois LEDs, agora ela ficou só nesse LED aqui, tá? Deixa eu ver se eu... O que eu fiz aqui que não veio aqui para baixo. Eu entendi.
Mas então, assim, ó, não tem como tu saber, tá? Depende do teu circuito. Provavelmente aqui ele tá limitando em corrente. Não. Não tem como tu saber, depende do comportamento do teu circuito. Não, não, a minha dúvida era só assim, por exemplo, se queimar um dos LED ali, a corrente em cima do resistor lá vai cair para 3 miliamperes, né? E a tensão nele varia no resistor daí? É que assim, depende, que nem olha só, o que está acontecendo aqui, tá? Se o teu circuito virasse, se o teu LED virasse um circuito aberto, ia ser tranquilo, tá? Que nem poderia ficar só o outro braço, né? Não ia mudar nada no teu circuito, Sim. tá? Sim. Porém, que nem aqui, ó, que se virou um curto-circuito, agora a tensão, deixa eu voltar para aqui, tá? Veja, se esse LED aqui virou um curto, tá? A tensão nesse braço aqui, ó, não vai ser mais 4 volts, né? Porque tu tinha, vamos pensar que era 2 volts cada LED, né? Tu tinha 2 Sim. aqui, 2 aqui. Agora tu não vai ter mais 4 volts aqui, tu vai ter só 2 volts, né? Porque aqui tu vai ter um curto. Aí, como tu vai ter só 2 volts, se tu fizer essa malha aqui, ó, tu vai ter 10 volts, a tensão no resistor é 2. Então, a tensão no resistor vai aumentar, vai ser 8 volts, tá? Não vai ser mais 6. E como aqui tu tem 2 volts agora nesse braço, tu vai ter 2 volts nesses dois LEDs aqui também, tá? Só que com 2 volts nos dois, tu não vai conseguir ligar os dois, porque cada um precisa de 2 volts para ligar. Não sei se conseguiu entender. Mas aí esses dois LEDs aqui também não vão funcionar, porque vai ter uma tensão menor neles. Não vai ser a tensão de joelho ali que eles precisam para ligar. Entendi. Diminuiria o brilho deles aí, né? E aumentaria o do outro. Na verdade, não, porque assim, ó, pensa no diodo, né? O diodo tem aquela tensão de joelho, ele precisa de no mínimo 0,7 volts para funcionar. Esses LEDs aqui, eles precisam de no mínimo 1,9 volts cada um para funcionar. Só que tu teria a tensão aplicada aos dois de 1,9. Então eles nem acenderiam, porque tu não chegaria nessa tensão de joelho daqueles LEDs. Ah, bem analisado. É Entendi. que nem tu viu aqui, tá vendo ó, que eles não ligaram, porque não tem tensão suficiente aplicada neles. Né? Esses 2 volts estão sendo divididos metade em cada um, e daí eles não vão ligar. Então, no caso aqui, né, para o teu circuito seria melhor se o teu LED virasse até um circuito aberto, que tu perderia um LED aqui, mas os outros dois funcionariam assim. Tu vai ter só um funcionando, né? Os outros dois lá nem vão funcionar. Sim, compreendi. Tá? Então é 50%, tá, pessoal? 50% pode virar um circuito aberto, 50% ele pode virar um curto, depende do teu LED. Ele não tem como tu saber o que vai acontecer. É tipo essas lâmpadas de LED que tem agora que a gente coloca em casa, quando ela queima, ela fica aberta, o LED fica aberto e ela não acende, né? É que assim, cada lâmpada depende também da configuração que os LEDs forem colocados. Porque, por exemplo, se tu colocar os LEDs em série, todos em série, e virar um circuito aberto, daí sim, vai apagar tudo, né? Porque tu não vai, que nem aqui, ó. Se esse LED tivesse circuito aberto, tu tiraria ele daqui, então não teria, né, corrente passando, porque aqui tu teria um circuito aberto. Se na tua lâmpada de casa todos os LEDs estiverem ligados em série, sim, não vai mais acender. Porém, se tu tivesse os LEDs ligados em paralelo e virasse um circuito aberto, daí sim, daí eles continuariam acendendo, tá? Ou se, por exemplo, o teu LED, né, virasse um curto, talvez os outros acenderiam, daí depende, talvez só se tu tivesse uma tensão muito alta ali, sendo que depende de quantos LEDs tu tem, né? Que a tensão se dividiria nos outros, daí.